Boa noite, pessoal. Só para confirmar se já está tudo certinho aí. Certo, agora tá. Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Ricardo Vermelinger, começando aqui uma aula do concurso da Cefaz, Secretaria de Fazendas de Alagoas. Aula sobre redação. Redação que é sempre uma parte muito importante do concurso, tem sempre um peso muito grande na nota e costuma ter uma série de mitos para os alunos. Estou aqui para ajudar vocês a conseguirem fazer uma redação um pouco mais tranquila. Ainda mais considerando que o CESP, agora SEBRASP, né, ao longo do último ano e desse também, vem mudando um pouco a sua forma de correção da redação e muita gente ainda não sabe exatamente qual é essa novidade, como proceder com esse novo modelo. Então, estou aqui para ajudar vocês a trabalhar com isso. Eu trouxe aqui para vocês, a aula a gente não vai tratar exatamente da matéria, mas é só o formato de redação que vai ser cobrado e o formato da correção, especialmente. Mas eu trouxe aqui alguns exemplos que vão ajudar a ilustrar isso tudo. Então, vou, antes de mais nada, começar aqui pelo edital, né? Para vocês saberem do que a gente está falando. A prova vai ter 2 estudos de caso, em que a matéria cobrada vai ser a matéria específica do concurso. Então, naturalmente, por matéria específica, a gente tem ali para o auditor de finanças e controle, contabilidade pública e finanças públicas. São as matérias específicas desse cargo. E o auditor fiscal, legislação tributária e auditoria fiscal. São as matérias, né, que vocês vão ter esse peso de estudar não só para a prova objetiva, mas também para a prova discursiva. O CESP, ele costuma fazer os estudos de caso bem fechados ali no tipo de resposta que vocês vão ter que dar. Porque às vezes a gente tem provas da FCC em que você tem a descrição do estudo do caso, só que a pergunta é uma pergunta teórica. Então se descreve um caso ali e vamos pegar, por exemplo, um caso de contabilidade pública. Então descreve, dá ali um orçamento, ali as linhas todas lá de despesa, receita e tal, e aí na pergunta fala qual é o princípio orçamentário X. E não é exatamente uma questão que responde ao estudo de caso, é uma questão teórica. O CESP não. O CESP costuma trazer os estudos mais fechadinhos. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, já trazendo um estudo de caso. Eu tirei os prints aqui de alguns estudos recentes do CESP, que demonstram a forma de cobrança da banca. Então, essa aqui é uma prova de 2018, uma prova aqui de contabilidade pública. Trazida aqui a tabela deixa eu só confirmar aqui, obrigações relativas a vídeos passados foram classificados, a estimativa de valores aqui de riscos. E essa aqui é a situação hipotética trazida pela banca. Então, fala que o gestor, precisando publicar as demonstrações de passivos contingentes, ativos contingentes, buscou subsídios tal, e identificou a existência das condições impostas. Redige um texto dissertativo que propõe a solução para o problema hipotético. Ao elaborar seu texto, responda os seguintes questionamentos. Quais são as 3 condições impostas para o reconhecimento e evidenciação das provisões das demonstrações contábeis? Entre os valores apresentados na tabela acima, qual montante deve ser reconhecido? Então, vejam. Essa primeira questão aqui é uma questão teórica, esse primeiro quesito aqui de avaliação é um quesito teórico, mas vejam que o comando da questão fala: redige um texto dissertativo que propõe a solução para o problema hipotético acima apresentado. Então, apesar desse primeiro quesito ter que falar de uma condição teórica, aqui, né, as 3 condições impostas para o reconhecimento e evidenciação das provisões, é meio que assim, vocês vão falar que as 3 condições são lá, B e C, e depois vão aplicar isso à solução exatamente do problema. Então, você vê que o segundo quesito fala: entre os valores apresentados na tabela acima, qual montante deverá ser reconhecido e evidenciado na provisão? Justifique a resposta. E aqui o terceiro, a mesma coisa. Qual montante do passivo contingente o gestor não deverá reconhecer como passivo? Descreva em sua resposta a fundamentação de passivo contingente que deve ser utilizada na contabilidade de entidades públicas. Então, apesar dessa parte final aqui ser uma parte teórica, a parte inicial pergunta exatamente dentro da tabela o montante do passivo. Então, é uma resposta exatamente tirada do caso prático que foi cobrado. Essa aqui é uma prova de 2018. Seguindo um outro exemplo de prova recente, relativamente recente do CESP, também em 2018, a prova do procurador do município de João Pessoa.
temos aqui uma prova em 2007, arrecadação de receita orçamentária. Aqui a previsão de arrecadação do IPTU, da COSIP, né, Contribuição de Iluminação Pública, e de alienação de bens imóveis. Ao final do exercício, a receita foi tanto. Considerando a situação, redige um texto com que se pede a seguir. Pede a classificação das receitas listadas no comando da questão, esclarecer se o excesso de arrecadação é considerado e informar se o IPTU deve observar. Então, assim, são questões que se referem exatamente à situação hipotética. Não são questões de teoria livre. Temos uma terceira aqui também de contabilidade pública, exatamente, de perito criminal. Essa prova aqui já é uma prova um pouco mais antiga, é uma prova de 2016. Vou só confirmar aqui, eu estou com algumas dificuldades técnicas aqui para acessar o fórum. Vocês me dão som? Pronto, está aqui. Então, assim, essa questão aqui já é uma questão um pouco mais antiga, de 2016, e pede aqui os lançamentos contábeis, qual lançamento deve ser aplicado em janeiro e por aí vai. Eu trouxe esses exemplos aqui ilustrativos para vocês. Trouxe aqui também de auditoria, porque até agora foram todos de AFO, né? Aqui a gente tem um exemplo de auditoria. Na verdade, essa questão aqui é uma questão que é de auditoria, mas olhando ela parece mais uma questão de direito administrativo, né, de licitações, do que exatamente de auditoria. Mas as matérias são interligadas, né? Você tem aqui a descrição da situação, e um contrato com subcontratação, o pagamento antecipado, e o que exatamente tivemos inexigibilidade de licitação e tudo mais. Só que é pedido uma auditoria de controle interno, um relatório técnico, descrevendo o embasamento dos aspectos identificados na auditoria. Então, assim, apesar de aqui em cima você, no enunciado, na descrição da situação, dá a impressão de que vai ser uma prova de direito administrativo, né, porque tudo que se fala aqui é da lei de licitações, o documento pedido é um relatório técnico de auditor. Então, aqui vocês veem que o conhecimento, não basta falar que como se fosse uma prova de direito administrativo e falar que a licitação não é exigível por motivo A, B e C. Você tem que responder dentro usando as matérias ali de auditoria, os elementos de auditoria, né, como se fala. Só fazer um comentário aqui, gente, com o pessoal do YouTube. O começo da aula pareceu cortado para vocês, porque a gente teve uma dificuldade aqui, que eu comecei a aula no Eventials Broadcaster, e a gente começa no Eventials e depois a gente migra o conteúdo para o YouTube. E a gente teve um problema nessa migração, nesse link, então o começo apareceu cortado, para quem está aí ao vivo. Mas, quando acabar a aula ao vivo, a gravação fica disponível para vocês. E nessa gravação, o conteúdo da aula vai estar integral. Então, quem estiver assistindo ao vivo agora, quando acabar a aula, só esperar mais um pouquinho, a gravação em poucos minutos fica disponível, e é aquele começo que vocês perderam, vocês podem assistir logo na sequência, ou assistir um pouco mais à frente, a aula vai estar disponível integralmente para vocês. A gente pede desculpa aí por essa falha no começo, foi uma falha de comunicação minha aqui com o pessoal da área técnica, eu não informei que já tinha começado a aula, e aí quando eles fizeram a passagem para o YouTube, saiu cortado os primeiros minutos da aula. Certo? Então, prosseguindo aqui, para uma segunda questão de auditoria que eu trouxe como exemplo, essa aqui já é bem fechada em auditoria mesmo, uma prova antiga, uma prova de 2013. Mas vocês vêm aqui pelo comando da questão aqui, né, pede-se um parecer conclusivo, que fala, é cobrado o tipo de auditoria adequada para as constatações acima, né, as constatações descritas na situação hipotética, os principais tipos de amostragem usados na auditoria e os tipos de decisões definitivas de contas. Aí aqui, essa questão, esse último caso aqui, ela é específica do edital ali do TCU, que não é o caso para vocês. Mas seja como for, esses prints que eu trouxe aqui de questões antigas, era só para mostrar, dar uma certa riqueza aqui de exemplos de como o SESP trabalha a cobrança das questões, né, o formato das questões. O que é mais importante mesmo para vocês, na aula de hoje, é trabalhar o novo tipo de correção do SESP, que é a correção em que a banca começou a adotar conceitos
Agora ela não chama mais de conceito, ela omite esse nome, mas no começo, assim que esse novo tipo de correção surgiu, ela chamava de conceitos. O CESP, historicamente, sempre trabalhou com uma nota meio misteriosa, que é uma prova, uma questão que valia 15 pontos, o aluno chegava e tinha 8,33, aí outro aluno recebia 11,57, e o pessoal se perguntava, né, por que esses décimos, esses centésimos, se na verdade pede-se para citar 3 elementos, de 3 causas de dispensa de licitação. E aí, uma questão de 15 pontos. Seria 5, 10 ou 15. Por que a nota tão quebrada? E ninguém sabia. Hoje em dia, o CESP está dividindo o padrão de resposta em faixas. Então, com as faixas ficou um pouco mais claro de vocês conseguirem identificar o que a banca exige como resposta. Ainda existem as notas interfaixas, vamos dizer assim. Só que normalmente é uma nota pela metade. Então, eu vou demonstrar aqui na sequência, mas é uma coisa bastante simples. Então, qual é a recomendação para vocês? Quando vocês forem fazer uma prova do CESP, quando vocês forem fazer a prova de vocês têm que ficar muito, muito, muito atentos ao comando da questão. Porque às vezes o comando da questão traz mais de um elemento que vocês devem cobrir. Às vezes um único quesito ali traz 2, 3, 4 elementos. E eu vejo muitos alunos, muitos candidatos, esquecendo de falar de um ou dois desses elementos. Começam a falar do primeiro, do segundo, e aí passam para o quesito seguinte, sem ter completado o quesito anterior. E às vezes por esquecimento mesmo. Às vezes a pessoa não sabe e simplesmente omite. Mas às vezes por esquecimento. Então você vê casos assim, de gente muito boa, muito preparada, e que deixa de ter uma nota competitiva por uma bobagem. Então, para o CESP, é necessário fazer um checklist. Cada quesito da prova do CESP, vocês leiam com muita atenção e façam uma listinha ali no rascunho de quais elementos vocês devem responder, quais são os pontos que estão em cada quesito. É natural que cada quesito tenha mais de um ponto. Então, assim, se vocês acharem só um pontinho de abordagem em um quesito, leiam de novo, tentando achar ali um segundo ou terceiro. Feito isso, aí sim vocês vão trabalhar a resposta de vocês, o rascunho, aí segue, mas tenham certeza, tenham total segurança de estarem atendendo a todos os quesitos ali, a todos os elementos de todos os quesitos dentro do checklist ali que vocês fizeram. Planejem o espaço. Às vezes vocês têm muitos elementos ali em cada quesito, e aí vocês gastam 15 linhas no primeiro, depois 10 linhas no segundo e sobram só 5 linhas para o terceiro. E não conseguem atender adequadamente o terceiro. Planejem a quantidade de linhas para cada quesito, de acordo com a quantidade de elementos que vão ter que abordar. Se o primeiro quesito tem 2 elementos, o segundo quesito tem 1 e o terceiro quesito tem 4, não pode chegar no terceiro quesito com só 5 linhas para responder. Ele vai ter que ter um espaço maior reservado. Planejem o número de linhas destinado a cada quesito da prova. Eu vejo muita gente tendo que responder a parte final da prova espremidinho, em pouquíssimas linhas, e você vê que a pessoa tinha um conhecimento, só não teve espaço para colocar o conhecimento no papel. E isso é um erro que faz a pessoa se lamentar muito, porque ela vê que com uma bobagem. Ela poderia ter feito uma prova muito melhor se tivesse planejado melhor a construção do seu texto. Então, façam um checklist dos elementos que são cobrados em cada quesito e planejem a quantidade de linhas para cada quesito de acordo com a quantidade de elementos. Calculem o espaço que vocês vão precisar para responder a cada questionamento da prova e façam um planejamento para atingir o número máximo de linhas. Aliás, tentem atingir o número máximo de linhas, ou um pouquinho a menos ali. Se são 30 linhas, tentem atingir 28, 27, 28, 29, pelo menos. Se for muito abaixo, uma prova de 30 linhas em que você escreve só 24, 23, para começar ela é mal vista. Ainda que tenha tudo ali, o examinador, quando bate o olho, ele tem ainda que inconscientemente, ele tem uma impressão ruim da prova. E provavelmente você deixou de falar alguma coisa. As provas do CESP costumam cobrar muito conteúdo. É muito raro eu ver uma prova com poucas linhas conseguir abordar tudo que a banca cobra. Existe, mas assim, pensando em probabilidades, assim, é muito, muito difícil. Estatística, melhor dizendo. As estatísticas mostram que menos de 1% das provas com
com 25 linhas ou menos tiveram uma boa nota, quando das que eu vi, a minha estatística, vamos dizer assim. E eu já vi milhares de provas do SESP. Então, escrevam bem próximo do limite máximo de linhas, certo? Então agora, sem mais delongas e acabando com o mistério, vamos trabalhar aqui uma questão do SESP de acordo com um novo critério de correção. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Pronto, está a tela aqui. Essa questão foi aplicada já em 2019 do Ministério Público do TCE do Paraná. É uma questão de TI, Tecnologia da Informação. Mas é uma prova de qualidade de auditor interno. Na verdade, essa questão aqui foi o que eu trouxe o print para vocês há pouco, em que eu falei que era uma questão que era mais semelhante à direito administrativo do que auditoria em si. Mas, independente disso, vamos ver agora, dentro dessa questão, como o SESP trouxe o padrão de resposta. Beleza? Então, eu já tinha lido para vocês quais eram os comandos, né? Quais eram os quesitos, os elementos cobrados em cada quesito, mas vamos dar uma concentrada aqui no final. Com referência à situação ou problema acima descrita, elabore de forma fundamentada na qualidade de auditor, de controle interno, um relatório técnico descrevendo o embasamento dos aspectos identificados na auditoria e os procedimentos adequados que deverão ser adotados em cada situação. Então, vejam, descrevendo o embasamento dos aspectos identificados na auditoria. Vocês que vão fazer uma prova de auditor, que cobra auditoria, sabem que aspectos é uma palavra técnica. Você vai ver ali no edital que os aspectos de auditoria constam, como sempre, um capítulo ali nos livros de auditoria. Vamos dizer assim, é uma listagem fechada. Então, em cada elemento, em cada quesito aqui, vocês vão ter que citar os aspectos identificados. Então, já vai ter que reservar um espaço para os aspectos. E os procedimentos adequados. Naturalmente, a auditoria traz uma série de procedimentos que são possíveis de acordo com a natureza do objeto auditado. Então, vocês vão ter que descrever os procedimentos. Então, quando vocês forem olhar os quesitos, tentem identificar, esse quesito aqui precisa só de um procedimento. Ou não, esse outro aqui eu preciso usar 3 procedimentos para conseguir auditar tudo. Façam uma reserva de espaço de acordo com essa previsão que vocês vão ter no começo. Então, os quesitos mesmo. A situação descrita a seguir. Primeiro quesito. Aquisição de programas de engenharia por inexigibilidade e com definição de marca sem atender os requisitos legais. Então, assim, quando você pega o SESP descreveu no enunciado da questão toda a situação, descreveu em detalhes a situação, e nos quesitos ele já sintetizou a própria situação. Então, na verdade, nem precisava ter a descrição ali em cima, né? Se for ver aqui. O segundo quesito, pagamento irregular de medições e habilitação indevida de empresa. E o terceiro, subcontratação irregular de serviço. Vocês, quando forem fazer o relatório, vão ter que falar de aspectos e procedimentos para cada um desses 3 quesitos. Então, vão precisar fazer um planejamento legal. Vou trazer agora aqui qual era a resposta esperada pela banca. Nós temos aqui o quesito 1, 2 e 3 são os 3 que foram cobrados na prova. O primeiro, acabei não decorando aqui, perdão. O primeiro falava de inexigibilidade e a definição de marca sem atender os requisitos legais. Aqui em cima tem a resposta em si, a resposta conceitual. Se o mercado possui diversos fornecedores, não há inviabilidade de competição. Assim, aplica-se a inexigibilidade. A definição da ferramenta é possível desde que justificado. O correto é realizar a licitação e constar no processo tal. Então, aqui é a resposta de conteúdo, né? Aquele questionamento ali do quesito. No segundo, é a mesma coisa. Então, assim, aqui como a gente não está tratando do conteúdo, a gente está tratando mesmo do formato de correção, eu não vou ficar batendo aqui com vocês a resposta de cada um deles, mas está aqui na tela para vocês irem acompanhando. O terceiro, a mesma coisa. Aqui é que vem o que eu quero mostrar. Aqui é o objetivo dessa aula exatamente. Vocês veem que o SESP dividiu em 0... na verdade, já que estamos falando do objetivo dessa aula,
trazer para vocês um pequeno presentinho. A gente tem um cupom de desconto da Turma Elite. Então, quem estiver assistindo essa aula aqui e gostar e tiver interesse em fazer o nosso curso, que é a Turma Elite, no final da aula eu descrevo para vocês como funciona a turma, pode usar o cupom de desconto CAVEIRA20. É Caveira sem I. Caveira20, tudo junto. É um cupom de desconto para quem estiver assistindo essa aula aqui. É só lançar lá na hora da contratação do nosso site. Beleza? Vamos dar essa forcinha para vocês, porque essa prova vai ser muito concorrida. Então, a preparação deve ser sempre a melhor possível, porque vai ser resolvida no detalhe ali, a competição. E agora, por fim, o grande momento aqui da aula. Essa aqui é a definição dos conceitos que o CESP começou a adotar agora. Você vê que foi dividido o quesito 2.1, foi dividido em 4 faixas. Na verdade, 5, né? Que começa aqui com 0, mas 4. A primeira faixa fala: discorreu apenas sobre um dos 4 tópicos relacionados à aquisição. E aqui ele fala dos 4 tópicos: inviabilidade de competição, necessidade de justificar, necessidade tal. Esses tópicos, se for olhar aqui em cima, eles estão em negrito. Inviabilidade, justificativa técnica, realizar, tal. Então tem essa referência ali. Mas, ainda que eu não tivesse lá em cima, está aqui. Então, discorreu sobre apenas um dos 4 tópicos. O segundo conceito, naturalmente, discorreu sobre 2. O terceiro discorreu sobre 3. E, por fim, o último discorreu sobre 4. E, aqui ao final, nós temos a indicação de que os tópicos A e B são aspectos e os tópicos C e D são procedimentos. Como eu tinha falado para vocês no começo, nessa prova aqui é cobrada a indicação de quais são os aspectos identificados na auditoria e quais são os procedimentos para identificação. Então, aqui é a indicação de, dentro desses tópicos que foram indicados no padrão de resposta, quais são aspectos, quais são procedimentos. Essa prova aqui, como esse quesito foi dividido em 4 faixas e era avaliado em 30 pontos, a gente vai ter essa divisão de 30 por 4, que é uma divisão naturalmente simples, mas para ficar ilustrativo para quem está assistindo sem som, isso não acontece, brincadeira, é 7,5 para cada um dos quesitos. Então, naturalmente, quem discorrer sobre um dos tópicos vai ter uma nota de 7,5, aqui vai ter 15, aqui vai ter 22,5 e aqui vai ter 30. Às vezes, alguém vai ter uma nota intermediária. Então, a pessoa vai ter 7,5, em vez de 15, vai ter 7,5 mais 3,75, vai ter que dá 7, dá 11, enfim, vai ter a nota cheia do primeiro mais a metade do segundo. Então, é como se fosse, em vez de dividir em 4, dividir em 8. Isso costuma acontecer quando, por exemplo, a pessoa falou vamos pegar aqui a faixa 2, discorreu apenas sobre 2 dos 4 tópicos relacionados. A banca esperava que vocês indicassem o que são aspectos e o que são procedimentos. Então é possível que nessa prova aqui o padrão de resposta tivesse... o padrão de resposta tem ali a descrição de tudo, mas o padrão de resposta do corretor, do examinador, que é mais completo e traz ali o passo a passo para ele aplicar a nota, é possível que indicasse o seguinte: se o candidato discorreu sobre 2 dos 4 tópicos, você dá a nota 15. Mas se ele não discorreu sobre 2 e citou se esses 2 são aspectos ou procedimentos, você dá 15. Se ele discorre sobre um tópico, mas não fala se esse tópico é aspecto ou procedimento, você dá metade da nota dele. Então, digamos aqui, pegando a faixa 1, limite para subcontratação. Se o candidato fala do limite para subcontratação e fala que isso é um aspecto, você dá 7,5. Se ele fala do limite para subcontratação e não cita que isso é um aspecto, você vai dar metade de 7,5. Então, é possível, aqui eu estou especulando, é possível que no padrão ali do examinador viesse dessa forma. Então, quando vocês forem fazer a prova, na verdade, quando forem depois conferir a nota e tal, façam essa conta. Peguem a pontuação atribuível ao quesito, no caso aqui 30, vão dividir pela quantidade de faixas do CESP e depois dividir pelo dobro da quantidade para pegarem as notas intermediárias. Muito, muito provavelmente,
a nota de vocês vai vir em um desses números alcançados. Se não vier desses, é porque cada quesito, em vez de ser dividido em 2, foi dividido em 3. Mas a conta ficou mais fácil. Você consegue identificar, ainda que tenha uma divisão em décimo ali, centésimo, é sempre para todos, as faixas, para todos os conceitos. Então é só pegar a nota máxima e dividir, no caso aqui, dividir por 4, ou dividir por 8, ou dividir por 12, por 16. Fazendo assim, você consegue chegar na sua nota e você consegue saber quantos elementos de cada quesito você respondeu, quantos elementos aqui de cada conceito. Fica mais fácil saber por que você recebeu aquela nota. Certo? Então essa é a nova correção do CESP. E aqui vocês veem que é simples atender ao que a banca pede. Então, quando vocês têm aqui a aquisição de programa de engenharia com definição de marca sem entender os requisitos legais, vocês vão ter que falar tudo o que tem sobre isso. Inexigibilidade e definição de marca. Inexigibilidade é um elemento, definição de marca é outro elemento. A banca pede aspecto e procedimento. Então você tem aspecto e procedimento da inexigibilidade, aspecto e procedimento da definição de marca. Vai ter que falar desses 4. Pagamento irregular de medições e habilitação indevida de empresa. Pagamento irregular, aspecto e procedimento. Habilitação indevida, aspecto e procedimento. Pelo enunciado, vocês vão ver, pelo menos de uma forma quantitativa, tudo que vocês precisam abordar na prova. E isso vai acabar direcionando a resposta de vocês. Sabendo quantos elementos vocês vão ter que tratar, vocês sabem que são 4 e vocês estão falando só de 3, vocês vão parar e pensar, poxa, alguma coisa eu estou deixando de contemplar. Ou estou esquecendo, ou não sei, e aí vão começar a pensar mais, refletir mais sobre aquilo, no intuito de conseguir cumprir o que a banca espera de um candidato para atingir a nota máxima. Essa é a forma de trabalhar com as provas do CESP hoje em dia. Não é uma coisa exatamente simples, mas assim, ficou muito melhor do que era antigamente. Porque antigamente você ficava realmente com a nota muito, muito em aberto. Certo, gente? Essa é a orientação que eu tenho a passar para vocês. Então, quando vocês forem estudar os conteúdos específicos, estudem não só pensando em como aquilo ali pode ser cobrado no objetivo, mas também na discursiva. Então, assim, a dica que eu dou para vocês é sempre que estiver estudando, procurar pensar, poxa, essa resposta aqui, essa questão aqui, esse tópico, eu estou vendo aqui nas questões de revisão tal do meu material, várias questões objetivas sobre ele, beleza. Mas como será que o CESP poderia criar um estudo de caso sobre isso? E pensem, finjam que vocês são funcionários do CESP e que a banca pediu para vocês elaborarem questões discursivas sobre a matéria que vocês estão estudando. Façam essa reflexão. Isso vai ajudar vocês a fixar a matéria, fazendo uma prova objetiva mais precisa, e vai ajudar vocês a direcionar o estudo da matéria também para a prova discursiva. Porque vocês vão ver que tem aspectos da matéria que não cabem numa discursiva. Não tem como você criar um estudo de caso tratando daquilo ali, porque não se aplica. E outras não. Outras vocês vão ver que é batata, assim. Aquilo ali é muito bom para ser tratado num caso prático, no estudo de caso. Então, vocês vão estudar já imaginando como responder aquilo de uma forma dissertativa, não só de uma forma objetiva. Façam o estudo dessa maneira. Quando chegarem no dia da prova, façam um checklist, quantifiquem quantos elementos são cobrados em cada quesito do enunciado, listem isso, e quando forem planejar a resposta de vocês, planejem o espaço destinado a cada quesito, para evitar de deixar tudo espremido no final. Calculem quanto espaço vocês vão ter que destinar para a resposta de cada tópico da questão. Feito esse planejamento, comecem a responder e vão fazendo o check na sua checklist. Na toa que ela tem esse nome, para garantir que não vão esquecer nada. Não pode, gente, se vocês chegarem numa prova e tiverem uma nota ruim porque não sabiam a matéria, porque acabaram se expressando mal, porque tiveram um branco, tudo bem. Agora, ter uma nota ruim porque esqueceu de falar de uma coisa que sabia, ou porque escreveu muito sobre os primeiros tópicos e chegou no final não tinha espaço para falar de uma coisa que também sabia, a pessoa fica muito chateada consigo mesma.
E é uma falha grave, muito fácil de se resolver. Numa competição tão acirrada como essa, ninguém pode se dar esse luxo, né? Então, sigam esses procedimentos simples para evitar esse tipo de erro. Agora, falei mais de uma vez que vai ser uma disputa muito acirrada. Quanto mais acirrada a disputa, mais ela se resolve nos detalhes. Mais é a sintonia fina ali que garante. Então, naturalmente, a preparação tem que ser a melhor possível, porque uma preparação um pouquinho inferior pode ser a diferença de você ficar fora das vagas ou ficar fora ali da listagem até dos que podem ser chamados durante a validade do concurso. Turma Elite. A Turma Elite eu falo assim, eu não falo para vender não, até porque em questão de ética, é uma questão que a gente não precisa disso, a gente tem que ser honesto na vida. Se eu fosse fazer concurso hoje, eu faria a Turma Elite, de verdade. E olha que eu comprei muito pouco material de concurso na minha vida. Sempre fui muito seletivo, sempre gostei de pesquisar muito por conta própria, hackear a matéria, como o comandante Igor fala aqui no ponto, procurar fontes gratuitas, conversar com as pessoas e tal, os sites das instituições para as quais você está concorrendo. E sempre fui muito seletivo com o material. Só que a Turma Elite tem uma diferença muito grande em relação aos outros materiais. Normalmente se gasta muito tempo fazendo planejamento de estudo. Eu adorava fazer esse planejamento, adorava. Aquelas planilhas do que você vai estudar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pegar o programa e dividir pelo tempo que você tem até a prova, então são 3 meses, calcular ali, depois de um mês, quantos tópicos vão ter que estar finalizados, depois de 2 meses, calcular as revisões, né? Com que frequência vai revisar a matéria. Eu adorava fazer esse planejamento, era muito divertido. E era tão divertido que ele comia meu tempo de estudo. Eu tinha prazer em fazer aquilo, então o tempo que eu devia estar estudando, eu gastava fazendo planejamento e sentia que com isso eu estava cumprindo uma obrigação. E na verdade eu estava me sabotando inconscientemente. Acabava o dia com a sensação de dever cumprido e na verdade eu não tinha cumprido dever nenhum. O dia tinha acabado e eu não tinha feito nada que me facilitasse para responder as questões da prova, pensando friamente. A Turma Elite você não tem planejamento nenhum, você não faz planejamento nenhum. Você recebe tudo a cada dia. Você vai acordar, vai estar lá no seu e-mail, que chega às 5 horas da manhã, a sua meta do dia. A matéria, o material, né? E a meta do dia. Estude exatamente isso. Ponto. Você só tem que fazer isso. Não precisa pensar, é só estudar. Ganha-se muito tempo com isso. Muito. Então quem tem pouco tempo para estudar, ou quem quer estudar um volume de tempo muito grande, é uma economia de tempo absurda. E quem faz esse planejamento são especialistas da área, que fazem isso para centenas de concursos aí há muito tempo, capitaneados pelo capitão Igor Oliveira, que é o grande mestre dessa área aí no Brasil hoje em dia. E você recebe textos motivacionais, textos com dicas de estudo, textos com técnicas de como conseguir manter o moral elevado ali até a data da prova. Toda semana você tem um teste, que é feito numa plataforma online, então o pessoal da pirataria não tem acesso. O teste afere ali como está indo o seu desempenho, então você consegue, se você identificar que o desempenho não está subindo, você consegue no meio do caminho identificar falhas no seu estudo, de repente você está estudando muito rápido, não está sendo muito atento, ou alguma coisa assim. Simulados, em que são colocados na prova, o simulado é feito com uma quantidade de questões por matéria, de uma forma bem semelhante ao que a prova efetivamente vai cobrar. Os simulados têm os estudos de caso, e exatamente como eles vão vir na prova, e os estudos de caso são corrigidos individualmente, por mim. Então, eu corrijo pessoalmente cada estudo de caso de vocês. Vocês fazem a caneta, tiram a foto do estudo de caso, mandam para mim, e eu ali corrijo e levo para vocês não só a nota, mas também o porquê que vocês tiraram aquela nota e como melhorar, como ter uma nota melhor no próximo. Por que vocês tiraram uma nota, por que tiveram decréscimos ali na nota e como fazer para não ter isso numa próxima oportunidade. Então a gente procura direcionar bastante ali vocês, fazer tudo de uma forma muito mastigada, para vocês não perderem tempo pensando na preparação. Gastarem todo o tempo possível se preparando. Quem pensa na preparação de vocês somos nós. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que essa aula tenha contribuído para vocês poderem fazer uma redação com mais tranquilidade, uma redação com mais direcionamento ali mesmo porque é essencial para a banca dar uma boa nota para vocês. E quem gostou aí da nossa didática, tal, quem gostou da nossa proposta, dá uma olhada lá no site do Ponto. Aqui a gente tem no chat os links para os cursos preparatórios e também o link para as próximas aulas gratuitas.
Eu sou aqui professor de redação, mas a gente tem professores de outras matérias também ministrando aulas como essa aqui minha. E espero que vocês tenham sucesso aí na prova, consigam fazer uma prova dentro da preparação de vocês, não tenham nenhum susto ali na hora, não tenham nenhum branco, não tenham nenhuma falha de técnica, né? Porque é aquilo. A prova bem feita é a prova que reflete o conhecimento do aluno. E aí, se o aluno teve pouco conhecimento porque estudou pouco, vai ter uma nota ruim, isso é justo. O que é pecado é quando a pessoa tem um conhecimento e não consegue reproduzir ele na prova por alguma falha boba ou emocional. Então, que vocês consigam acumular bastante conhecimento e botar todo ele na prova, tendo aprovação. Abraço a todos, bons estudos!